Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. A conversa de hoje é sobre um processo fundamental no combate às alterações climáticas. Refiro-me à descarbonização do sistema energético, o qual é responsável por 2/3 das emissões globais de gases com efeito de estufa. Para nos falar sobre este tema, convidei o geólogo Rui Batista e a investigadora Patrícia Fortes. Rui Batista é professor de Geologia na Universidade de Lisboa e consultor na Galp. Com 40 anos de experiência na indústria petrolífera, Rui participou ativamente nos projetos que a Petrogal desenvolveu no nosso país, no Médio Oriente, em Angola, Brasil, Moçambique e Timor-Leste. Além da geologia do petróleo, tem como interesses científicos a hidrogeologia ou os recursos minerais. Patrícia Fortes é formada em Engenharia do Ambiente e é investigadora na área da economia energética. Atualmente está no CENS, Centro de Investigação em Sustentabilidade e Ambiente da Universidade Nova de Lisboa. Colaborou em diversos programas de apoio à política, como o Programa Nacional para as Alterações Climáticas e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Rui, Patrícia, bem-vindos ao nosso podcast. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos também. Rui, vou começar por si. Estamos numa fase da nossa história em que precisamos de reduzir urgentemente as emissões de gases com efeito de estufa para não agravarmos o problema das alterações climáticas. Neste contexto, a geologia do petróleo continua a ser uma área profissional com futuro? Bom, essa é uma pergunta de facto interessante. O que é que eu lhe posso dizer? O que posso dizer é que dentro de todos os cenários que são considerados atualmente como os cenários ideais para assegurarem a sustentabilidade, a utilização de recursos fósseis é considerada ainda como uma componente para fornecimento ou fonte de energia primária. A tendência, efetivamente, é para redução, e é uma redução que é necessária não só pelas razões que invocou de tentarmos reduzir as emissões de CO2, mas porque estamos a lidar com recursos geológicos que são finitos. Portanto, para nós mantermos um nível de civilização melhor ainda do que aquele que temos, porque há muita gente que neste planeta que está ainda em situações de grande desconforto nas suas vidas, no seu nível de desenvolvimento. Nós vamos precisar continuar a ter cada vez mais energia. O grande problema que nós temos neste mundo é que, para darmos um nível de vida mais consentâneo com as ambições das sociedades, nós vamos ter que continuar a produzir e a consumir mais energia. Portanto, acredita num futuro em que ainda se vão conciliar o consumo de energias fósseis com energias renováveis? É isso? Vai ter que ser ainda durante algumas décadas. Todos os cenários, mesmo os cenários mais apologistas ou que defendem uma maior rapidez na redução do consumo destes combustíveis, todos eles consideram lá uma percentagem ainda, daqui a 50 anos, de recursos, como seja o petróleo e o gás natural. Mas eu chamo a atenção para outro detalhe, é que, efetivamente, embora hoje se continue à procura de novas soluções, os combustíveis fósseis ou os recursos fósseis de hidrocarbonetos continuam a ser o principal fornecedor de matéria-prima para a indústria petroquímica. Apesar de estarem à procura de outras soluções, eles são ainda fundamentais. E nós hoje,
temos, de facto, substitutos para a produção de energia, inclusive aquilo que a gente chama as energias mais renováveis ou mais verdes, que não são assim tão verdes, vamos a ver, mas e para a indústria petroquímica ainda não há substituto que consiga assegurar o volume de matéria necessária para tudo. E nós hoje estamos totalmente dependentes da utilização dos hidrocarbonetos. Para nos falar da transição energética com mais detalhe, temos a Patrícia. Antes, para enquadrar, eu gostaria... Pronto, vamos falar primeiro em que consiste o seu trabalho. Sabemos que a Patrícia faz investigação na área da economia energética e que trabalha com modelos matemáticos que analisam a transição para sistemas energéticos de baixo carbono. Explique-nos melhor o seu trabalho e de que forma poderá contribuir para pormos em prática a transição energética. Eu normalmente intitulo como o termo em português é modeladora, não sei o termo muito bem em português, de sistemas energéticos, ou seja, o que nós fazemos com base nesses modelos matemáticos que referiu, é com base no conhecimento atual, em termos de tecnologias existentes, tentar desenhar um futuro em que a tecnologia, em que as nossas necessidades de energia que também foram referidas e que serão crescentes no futuro, obviamente com uma população crescente, são satisfeitas, mas emitindo uma quantidade mínima de CO2 possível. Pronto, e o que nós tentamos fazer é com base em diferentes tecnologias, e essas tecnologias não são só tecnologias de geração de eletricidade ou transformação de energia, como a refinação, são também as tecnologias de consumo de uso final, por exemplo, os nossos veículos, ou a indústria, a forma como a indústria consome energia, e então tentamos desenhar as soluções mais custo-eficazes e que simultaneamente mitiguem as emissões de CO2. Basicamente é isso que nós fazemos. E parece que é inevitável, como o Rui estava a referir, que continuemos durante essa transição a consumir um certo nível de combustíveis fósseis para podermos executá-la. A questão é que, de acordo com o que o IPCC nos diz, nós temos que limitar o aumento da temperatura média do planeta até 1,5 grau acima do nível pré-industrial. Caso contrário, os impactos serão muito... eles usam a mesma expressão, catastróficos e irreversíveis. E isso implica que as emissões de gases de efeito de estufa têm que atingir o que nós chamamos a neutralidade carbónica, ou zero, até cerca de metade do século. E quando se diz neutralidade, não significa que não haja qualquer emissão. Significa que vamos ser capazes de também absorver, por assim dizer, usando um termo simples, absorver o remanescente que não conseguimos mitigar. E a questão é que existem, de facto, alguns setores em que a tecnologia ainda não está disponível para que haja essa substituição. E obviamente, que pode haver, irá sempre existir um remanescente, esperemos que cada vez, com a evolução tecnológica, esse remanescente seja cada vez mais pequeno, mas haverá sempre uma utilização de combustíveis fósseis, que esperemos cada vez mais pequena, até nas próximas décadas, sim. Mas existem já para alguns setores, existem já alternativas, e foi levantado um ponto muito importante, falou-se muito das renováveis, e que se diz que podem não ser assim tão verdes. Obviamente que esta transição energética não pode ser feita, ou seja, não podemos estar a mitigar o CO2 e por seu lado, prejudicar outras vertentes importantes. Por exemplo, estou-me a lembrar da biodiversidade. Portanto, isso tem que ser, obviamente, estudado e equilibrado, tem que se considerar todos os impactos de todas as tecnologias porque a transição seja, de facto, sustentável. Não. Muito bem. Olhando para o caso específico de Portugal e agora tendo em mente o documento do roteiro para a neutralidade carbónica 2050, em que a Patrícia participou, como vai ser feita a descarbonização em Portugal? Pronto, o roteiro já foi feito há alguns anos atrás e, entretanto, já saíram 2 novos documentos, não para o longo prazo, mas para médio prazo, até 2050, como o Plano de Energia e Clima e também a Estratégia Nacional do Hidrogênio, que modificam ligeiramente, não é que modificam, mas
adicionam novas drivers, especialmente esta última, a estratégia de hidrogênio, no médio prazo. Mas, basicamente, a estratégia nacional assenta muito, essencialmente, a primeira base é sempre a eficiência energética, ou seja, cada vez temos que satisfazer as nossas necessidades, mas reduzindo o consumo de energia final, isso é fundamental, é a base desta transição, sem dúvida. Depois, Portugal tem uma vantagem neste aspecto, é que nós temos um grande potencial de energias renováveis, nós temos o sol, temos o vento, e vento não só onshore, mas também offshore, e portanto tudo isso tem uma vantagem, e temos água, ainda que se espera que haja uma diminuição da disponibilidade hídrica em Portugal devido às alterações climáticas, mas as grandes barragens estão concentradas a norte do país e aí os impactos não serão tão severos. Existem até estudos que mostram que poderá eventualmente até chover mais no norte do país, portanto temos todo este potencial renovável que nos dará, obviamente, um grande potencial de geração de eletricidade renovável. E, portanto, poderá haver e deverá haver uma eletrificação da nossa economia. E isso era uma base fundamental no roteiro. O que esta estratégia do hidrogênio que surgiu agora nos diz também é que não podemos, e corretamente, não podemos eletrificar tudo, especialmente no curto e médio prazo, não é? Porque existem setores, por exemplo, a indústria, a eletrificação da indústria no curto e médio prazo poderá ser muito dispendiosa e existem setores em que a tecnologia nem está suficientemente madura para ser implementada e, portanto, deveremos encontrar outras alternativas, por exemplo, ao gás natural. E aí surge o hidrogênio. O mesmo no transporte de longa distância. Por exemplo, os veículos elétricos são, sem dúvida, a tecnologia mais custo-eficaz a nível de mobilidade de curta distância, mas na longa distância, e por exemplo na aviação e na navegação, poderão, especialmente agora, no médio prazo, não serão uma alternativa e, portanto, é necessário encontrar alternativas e aí o hidrogênio verde, neste caso, ou seja, produzido através de eletricidade renovável, poderá ser uma solução para a descarbonização. Uhum. Rui, neste contexto desta transição energética, que contributos é que a geologia poderá dar para concretizarmos? Pois, mais uma vez, nós estamos sempre nesta questão, nós não vivemos num dilema, nem sequer num trilema, a gente vive num contexto em que as idiosincrasias são totais. Por um lado, nós queremos ter melhor vida, queremos reduzir as emissões de CO2, vamos procurar as tais alternativas verdes, mas depois as alternativas verdes vão requerer, para serem implementadas, recursos geológicos muito maiores e muito mais exigentes do que as tecnologias convencionais, aquelas que a gente está a utilizar hoje. Um automóvel elétrico consome muito mais metais menos abundantes do que um automóvel convencional com motor térmico. Nós assistimos agora neste último ano, este episódio que estamos a atravessar da nossa civilização e que estamos a enfrentar uma pandemia. Todas as soluções que foram adotadas de emergência para acudir à doença passaram pela utilização de produtos e de materiais que eram fabricados fundamentalmente na Ásia e que são produtos de petróleo e de gás. Nós, todos aqueles, desde os ventiladores até às seringas com que nos injetam a vacina, eu já fui injetado no outro dia e bem reparei que a menina usava umas luvas de borracha e a seringa era de plástico e isso, a origem desses materiais todos, os hidrocarbonetos. Mas hoje podem-se fazer plásticos de outras coisas. Podem. E qual é o volume desses materiais, desses produtos que são constituídos ou fabricados com esses materiais alternativos? E a gente vê que são quase experiências laboratoriais que estão a usar essas, em termos percentuais de relação entre um produto e o outro, é ínfimo. Está a ver? Portanto, nós vivemos, de facto, num mundo em que temos que pesar e temos que avaliar todas estas coisas. Não podemos só olhar para as coisas de um lado e não entrarmos
nem em fundamentalismos, nem em extremismos. Devemos pesar bem toda a informação e não desvalorizar a informação que não gostamos. Muito bem. Volto agora à Patrícia. Uma das soluções que existem para alcançarmos a neutralidade carbónica é o armazenamento geológico de dióxido de carbono. A Patrícia participa num projeto europeu, que é o Strategy CCUS, e esse projeto foca-se precisamente no armazenamento geológico de dióxido de carbono. De que forma é que este projeto está a ser implementado em Portugal? Então, o projeto, tal como disse, é um projeto europeu, financiado pelo programa Horizonte 2020. E este projeto conta com 17 parceiros europeus, 4 dos quais são portugueses, a Universidade Nova em Camincira, a Universidade de Évora, a Direção-Geral de Energia e Geologia e a Simpar, a indústria cimenteira. E o que o projeto pretende é avaliar e analisar o papel do CCUS e, portanto, não é apenas o armazenamento do CO2, é também a sua utilização, não é? O CCUS é Carbon Capture, Utilization and Storage, e ele pretende avaliar esse papel desse fluxo de tecnologias em 8 regiões da Europa, que cobrem 7 países, entre os quais Portugal, e no caso de Portugal, o que está a ser estudado é a região da Bacia Lusitaniana, que vai desde as Caldas da Rainha à Figueira da Foz, ainda que o projeto depois se estenda um bocadinho mais a nível geográfico em Portugal. E o que o projeto pretende perceber é desenhar alguns cenários para a tecnologia, perceber em que setores então é que faz sentido esta captura de CO2, em que locais é que faz sentido o seu possível armazenamento, qual as redes de transporte, a sua utilização, e pretende avaliar do ponto de vista quer económico, fazer uma análise quer económica, quer também de todo o ciclo de vida, as emissões associadas a todo o ciclo de vida desta cadeia associada ao CCU. E é esse o objetivo do projeto. De referir que em Portugal, por exemplo, a nível de armazenamento, nesta região, existe uma possibilidade de armazenamento quer onshore, nesta região da Bacia Lusitânia, quer offshore, muito junto à costa. E o nosso potencial de armazenamento offshore é muito maior, obviamente, e se calhar irá, do ponto de vista da aceitação pública, possivelmente terá uma maior aceitação, caso se verifique a sua necessidade no futuro, obviamente, mas obviamente tem custos associados muito maiores por ser offshore. Uhum. E esta solução do armazenamento geológico de CO2 é uma boa solução? Eu diria que é a solução de fim de linha, por assim, ou seja, quando tentamos, vamos à eficiência energética, vamos tentar descarbonizar os nossos usos de energia e mesmo assim existem emissões remanescentes que teremos que mitigar, então sim, eu acho que é uma solução. Eu dou-lhe, por exemplo, o exemplo da indústria cimenteira. As emissões de processos da indústria cimenteira. Não há qualquer substituição de combustível que a indústria possa fazer que reduza essas emissões de processo e, portanto, eles têm que pensar em tecnologias adicionais e, portanto, e a captura do CO2 e depois o seu armazenamento ou utilização poderá, de facto, ser uma solução, por exemplo, no caso nesta indústria. O que nós verificamos é que, para Portugal, no caso do setor eletroprodutor, porque a nível internacional isso é falado muito da captura de CO2, por exemplo, em centrais de carvão, em Portugal, devido ao nosso potencial de renováveis, que eu falei há pouco, esta tecnologia não faz muito sentido para o nosso setor eletroprodutor, mas no caso da indústria ele pode ser, de facto, uma solução de fim de linha, depois de todas as outras terem sido aplicadas. O que se fala, e uma coisa muito importante de referir, que são o papel das emissões negativas e da captura dessas emissões. E quando eu digo emissões negativas as emissões da biomassa são consideradas como emissões nulas de CO2. Isto porque no crescimento dessa biomassa já houve a captura de CO2 e, portanto, o balanço atualmente é considerado, nas regras atuais da contabilização do CO2, é considerado como a queima da biomassa, por assim dizer, como emissões nulas. Se nós capturarmos essas emissões provenientes da biomassa e as armazenarmos, então o que estamos a ter é retirar o CO2 da atmosfera, podemos assim dizer, e são consideradas como emissões negativas. E isso pode ser, é considerado por muitos estudos internacionais,
como uma solução a longo prazo e de fim de linha para atingir então a tal neutralidade carbónica. Rui, do ponto de vista geológico, como é que funciona o armazenamento do dióxido de carbono? Em que condições é que se pode fazer? Efetivamente, uma solução é o sequestramento do CO2, é capturá-lo e arrumá-lo em armadilhas geológicas que, apesar de haver muito boa intenção, ainda não se conhecem bem. Porque a região que a Patrícia falou é uma pequena parte da bacia lusitânica e que está próxima de algum desses pontos de grande produção de cimento. E daí ser vantajoso ser próximo deles, mas não vai ser muito fácil. Eu lembro-me que aquilo que se sabe da bacia, da geologia profunda da bacia lusitânica deve-se exclusivamente à exploração de hidrocarbonetos, à prospecção de hidrocarbonetos, que nunca se encontraram em termos de poderem ser económicos. Existem hidrocarbonetos em Portugal, não é? Atenção. Existem, mas até agora nunca foi encontrada nenhuma acumulação que pudesse ser comercial. E com os tempos que correm, não vai ser possível encontrar, não é? Porque se há um movimento enorme contra a utilização dos hidrocarbonetos, o que revela alguma visão um pouco limitada de quem contesta, por causa daquilo que eu lhe disse, nós vamos precisar de ter hidrocarbonetos daqui a 50 anos. Portanto, temos que dar à procura. Se não for aqui, terá que ser notado qualquer. As reservas conhecidas não são suficientes para assegurarem os tais 30% de energia com fontes fósseis que é previsto daqui a 50 anos, mesmo num cenário de neutralidade carbónica. Portanto, quer dizer, alguém vai ter que dar a procurar, por muito que se queira fugir disso, alguém vai ter que dar a procurar e alguém vai ter que dar a produzir. Aproveito que falou agora dessa perspectiva para daqui a 5 anos e... 50 anos. 50, sim, peço desculpa, enganei-me, 50 anos. E pergunto-lhe se acredita que iremos, enquanto sociedade, alcançar as metas que definimos para a descarbonização até lá. Estava a perguntar a mim, não é? Sim, Olha, sim. Eu penso o seguinte. Nós vivemos uns tempos muito desafiantes em que temos que ter revoluções. Não é revoluções... Essas continuam a existir aí, por esse mundo fora, que se matam milhares de pessoas. E às vezes o pessoal esquece disso. Contam-se mais os mortos de Covid do que os mortos de morte violenta e de fome em países menos desenvolvidos. Mas lembre-se de uma coisa, as migrações que a gente vê e constata de países, de populações que querem vir para a Europa, é porque lá no sítio onde eles vivem aquilo não é assim muito bom. E preferem vir para o frio e para países onde temos outro tipo de civilização mais consumista, talvez, mas mais agradável para a maior parte da população. Vivemos, de facto, tempos desafiantes, mas temos que acreditar. Ouça, a humanidade passou sempre por enfrentar grandes desafios. E sempre houve progressos quando houve alguns conflitos ou algumas revoluções. Nós precisamos de uma revolução tecnológica. Repare numa coisa, todas as soluções que nós conhecemos mais ou menos bem, desde as energias alternativas que nós estamos a tentar implementar, não resolvem o problema, não estão a resolver o problema. É como alguém que está com uma grande doença e toma uma aspirina só para tirar aquela dor ligeira, porque a grande maleita não se resolve só com a aspirina, resolve-se com outras intervenções. Não é aniquilando metade da população do mundo que nós entramos num regime de sustentabilidade. Nós temos que acreditar que a nossa inteligência que nos trouxe até hoje e que nos permitiu ter tantos avanços tecnológicos que vamos encontrar outras soluções. Temos que ser positivos, porque senão
só caminhamos para uma solução de depressão coletiva que leva depois a grandes catástrofes. Nós temos de ser positivos, temos de dizer assim, não, nós vamos ser capazes de encontrar soluções. Mas a solução ainda não é encontrada. Eu acredito que no futuro, e temos que usar a solução controlando ou dominando os recursos naturais deste planeta. Eu acredito pessoalmente, pode ser que entretanto possa haver outras evoluções. A grande solução futura em termos energéticos passa pela uma utilização diferente e mais controlada da energia nuclear. É o que eu sinto. Mas temos problema. Temos, mas esses problemas têm que se controlar. Tem que se controlar quer na construção das centrais, quer no tipo de central, quer no tipo de processo físico de produção de energia. Se não deixa de ser fusão, passa a ser a fissão. Portanto, tudo isso tem que ser um salto tecnológico. Por outro lado, e agora eu acredito que tenho de alguma forma, estado de alguma forma empenhado em projetos dessa natureza, nós temos que deixar de considerar o CO2 como um detrito, uma sujidade, mas como um recurso. No dia em que a gente conseguir dominar uma tecnologia que permita transformar as emissões, ou o CO2 que é emitido pela nossa atividade antropogénica, em fonte, por exemplo, de energia, ou fonte de um recurso qualquer que nós precisamos, deixaremos de ter necessidade de sequestrar geologicamente e vamos ter a necessidade de o transformar para que ele dê um outro upgrade ao problema. Com esta transformação, nós faremos uma revolução tecnológica. Aí é que está o segredo. O tal projeto. Temos que envolver os químicos e os físicos, é alguém que percebe dessa parte, mais do que os geólogos. Sim. Nós, os geólogos, temos de estar atentos e dar o nosso contributo. Os ambientalistas têm que dar também o seu contributo, mas a solução está na mão de físicos e químicos. Exato. E até falou agora de aproveitar. Sim, Patrícia, quero acrescentar. Deixa-me só acrescentar que, para além da tal revolução tecnológica, que eu concordo, que tem que existir, também há uma revolução social, ou seja, nos nossos hábitos. A mudança também está em nós e nas nossas opções. E é isso que o mundo ocidental, se calhar, se esquece um bocadinho. Nós estamos sempre à espera que a tecnologia resolva todos os nossos problemas e que nós não tenhamos que fazer qualquer alteração nos nossos hábitos. E isso não pode acontecer. Isso vai ter que haver alguma transformação na forma como vivemos. E, por exemplo, na nossa alimentação, a forma como nos alimentamos. Isso será fundamental. Aproveito então e faço uma pergunta parecida a si, Patrícia, agora, para terminarmos, parecida à que fiz há pouco ao Rui. A Patrícia acredita que vamos alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e como vê o nosso mundo a partir daí, ou seja, no final do século? Não, eu tenho que acreditar, ou seja, é para isso que eu trabalho, é tentar mostrar que soluções, no meu caso mais tecnológicas, mas que soluções é que existem de forma a atingirmos essa meta, não é? De forma a não ultrapassarmos os tais 1,5 graus de aumento da temperatura. Porque senão, e tal como o professor tinha dito muito bem, as migrações que nós que nós estamos a ver atualmente vão ser ainda piores em cenários de alterações climáticas, porque essas pessoas serão as primeiras a sofrer as consequências, por exemplo, a falta de água, e isso que será catastrófico, como é muitas vezes salientado, e portanto temos que agir. Portanto, eu acredito que sim, eu acredito que vamos criar, vai haver esta tal revolução tecnológica, já que tem vindo a surgir. Há uma evolução tecnológica cada vez mais crescente, e também os nossos hábitos, mesmo os nossos hábitos alimentares, essa coisa de comermos, por exemplo, e é muito falado e é muito polémico, essa coisa de comermos carne constantemente, todos os dias, se calhar isso vai ter que ser, eu estou a falar dos países ocidentais, obviamente, se calhar tem que mudar, porque para que haja albergar essa quantidade é necessário vastas e vastas áreas, é necessária a destruição de muitas vezes de áreas florestais que são importantes sumidores de CO2, portanto tudo isto tem que ser pensado. Como é que eu vejo o mundo depois de 2050?
quando conseguirmos cumprir esta meta. Eu espero que veja uma continuidade da nossa vida, mas uma vida muito mais sustentável. E volto a salientar que não é apenas a questão do CO2. O CO2 é apenas uma parcela da sustentabilidade do planeta. Tal como foi falado, existem os recursos, e é verdade que as fontes renováveis são uns grandes consumidores de recursos minerais, muito mais que as tecnologias tradicionais. Por exemplo, estou a pensar num veículo elétrico versus um veículo de combustão interna. Isso é muito verdade. E especialmente porque muitos desses minerais estão localizados em zonas do planeta em que não existe qualquer respeito, quer ambiental, quer social. E portanto, isso é muito importante. E uma das coisas que se tem falado muito é a questão da circularidade da economia. E tal como foi falado, ou seja, nós não podemos usar nem o CO2, nem outros que nós consideramos atualmente resíduos e subprodutos da indústria. Nós temos que saber reintroduzi-los novamente no circuito, ou seja, tem que haver uma circularidade e muitas vezes destes materiais porque o planeta não é finito, existem limites e não podemos estar sempre a consumir, por isso é que é muito importante esta recircularidade e isso tem que ser pensado e é fundamental para atingir esta neutralidade carbónica. Muito bem. Rui, Patrícia, obrigado pela vossa presença. Obrigada a nós. Obrigado, foi um prazer. Obrigado também a si, que nos acompanhou durante esta conversa. Já sabe, pode seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e volto daqui a 3 semanas com outros 2 convidados em mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.